Olá, pessoal, tudo bem? Em um evento público, junto com jornalistas, o Aécio Neves fez um convite para que o Ciro Gomes seja candidato a presidente agora em 2026. Ali o Ciro Gomes não falou se seria candidato ou não, agradeceu o convite, falou que está sempre à disposição para as lutas conforme o desejo do partido, conforme o desejo do povo, etc, etc, etc. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de uma possível candidatura à presidência da República em 2026 de Ciro Gomes. Um ano que tudo leva a crer, haverá diversos candidatos à presidência da República, principalmente do lado da direita. Vamos lá. Olha, o Ciro Gomes já foi candidato a presidente da República várias outras vezes. A primeira vez lá em 1998, pelo PPS, partido ao qual ele se filiou, depois de sair ao PSDB. E antes o Ciro Gomes fazia parte de um outro partido. O Ciro Gomes, ele tem algumas vantagens bastante interessantes como candidato a presidente da República. Por exemplo, ele é um dos poucos candidatos a presidente da República que tem uma ideia de Brasil e um plano nacional de desenvolvimento para o Brasil, isso inclusive em livros, ou seja, que faz uma reflexão teórica sobre o Brasil e sobre os destinos do Brasil. O único outro candidato a presidente que tem uma reflexão também teórica acerca da história do Brasil e dos destinos do Brasil é o Aldo Rebelo, que agora está no Democracia Cristã e também será candidato a presidente da República. O Ciro também tem uma grande experiência política. Isso também é uma vantagem para ele. E uma terceira vantagem é que o Ciro consegue aglutinar votos, tanto mais à esquerda, votos progressistas, quanto votos do centro. Então, o Ciro tem essas três vantagens. É alguém que fez uma reflexão sobre o Brasil, que tem um plano nacional de desenvolvimento para o Brasil, um projeto nacional, né, de desenvolvimento para o Brasil, publicado em livro. Então, ele tem essa competência teórica de pensar sobre o Brasil. Isso é muito raro aqui no Brasil. Ele tem também, junto a essa competência teórica, a prática política, o que também é muito raro se somarem as duas coisas em uma única pessoa, e ainda possui votos tanto com os progressistas quanto votos mais ao centro. Entretanto, o Ciro tem dois problemas que dificultam a sua candidatura. O primeiro é a questão partidária. O Ciro já fez parte de diversos partidos. A cada eleição que ele se candidata, ele está num partido diferente. Se isso não é um problema para candidatos à direita, é um problema muito grande para candidatos à esquerda. Os candidatos à direita, eles sempre têm uma vantagem, que é já a mídia ser mais favorável aos seus discursos, que é mais conseguir aglutinar diversos apoios, inclusive dos partidos do Centrão, etc, etc. Então, mesmo quando eles surgem num partido pequenininho, eles não têm muitos problemas para chegarem a uma candidatura à presidência da República e chegarem à presidência da República. Já para um candidato de esquerda, a estrutura partidária e ter um partido consolidado é muito mais necessário. Haja visto a experiência do próprio Lula. Né? Imagina o Lula sem o PT. Se ele teria as mesmas condições de chegar à presidência da República. Quer dizer, o Lula, ele construiu um grande partido, né, que sustenta as suas candidaturas. E o Ciro Gomes, ao longo de todas as suas candidaturas e da sua carreira política, ele não conseguiu fazer a mesma coisa. Ele foi trocando de partidos, não fundou um partido próprio, né, e não conseguiu estruturar dentro de um partido o seu nome como principal nome do partido. Tudo levava a crer, eu cheguei a pensar, acreditar nisso, que isso ocorreria no PDT, mas acabou que não ocorreu. Né? O Ciro e o PDT, né, e acabaram ali, né, rompendo, justamente quando havia uma grande base de trabalhistas e nacionalistas dentro do PT que apoiavam
o Ciro Gomes. Outra questão é que o Ciro Gomes é um político mais explosivo, assim, nas palavras. Isso dificulta muito alianças, porque o Ciro Gomes, quando ele sai de um partido ou quando ele tem críticas a um político, ele acaba fazendo críticas bastante severas. Haja visto as próprias críticas que ele fazia ao PSDB, que ele fazia ao Fernando Henrique, que ele fazia ao Plano Real, né, do qual ele participou no início como ministro da Fazenda, e agora ele volta para esse mesmo partido. Então, em boa parte também graças à mediação do Tasso Gereissati, lá do Ceará. Né? Então, o Ciro, por um lado, tem essas vantagens e, por outro lado, tem essas duas desvantagens. Agora, será que ele será candidato a presidente? Vamos lembrar o seguinte, o Ciro tem uma eleição muito mais fácil e a possibilidade de chegar a ser governador do Ceará, onde ele é muito mais conhecido, por pela população, já tem uma margem de intenções de voto muito grande e já foi político no Ceará também, boa parte da sua experiência política é lá. Trocar isso para uma nova candidatura à presidência, em que ele tem muito poucas vantagens. Primeiro que o PSDB hoje já não é aquele partido do início dos anos 2000, não tem mais a estrutura que tinha, então, para levar a sua candidatura. E segundo, porque essa eleição indica que tudo será como foram nas últimas duas eleições passadas. Apesar de ter um monte de candidato no primeiro turno, o segundo turno provavelmente será entre o atual presidente Lula e o candidato bolsonarista, que provavelmente será o próprio Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Para o PSDB, uma candidatura do Ciro poderia ser até muito importante, porque teria uma influência grande na disputa por deputados, caso o Ciro atinja uma margem aí considerável de intenções de voto, como ele conseguiu, por exemplo, lá em 2018, né? Isso poderia levar o partido que tem sofreu muito com perdas aí, um partido que já foi um partido muito grande, a conseguir uma nova bancada interessante de deputados federais. Nada perto do que já foi o PSDB, mas pode ajudar o PSDB aí a dar uma reestruturada. Mas para o Ciro, é pouco provável que ele chegue, né, ao segundo turno ou ao segundo turno. Se chegasse ao segundo turno, aí sim poderia chegar à presidência da República. Mas o problema agora é chegar no segundo turno. Mas a candidatura Ciro também pode afetar uma outra candidatura, que é a do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, ele também é um político, como eu disse, tem um projeto nacional, tem um livro também chamado Quinto Movimento, em que ele expõe seu projeto para o Brasil, tem um outro livro sobre a Amazônia, em que ele também expõe ao seu projeto para a região norte do Brasil, só que ele agrega em torno dele muitos nacionalistas, que eleitores que são também eleitores do Ciro Gomes. Isso pode, inclusive, representar uma perda de voto para o Aldo Rebelo, que já não anda pontuando muito bem aí nas pesquisas para a presidência da República. Mas é isso, acompanhando, vamos ver, será que nos próximos dias o Ciro Gomes realmente vai largar a intenção de ser candidato a governador do Ceará para ser candidato à presidência? Ou será que é só o PSDB aí lançando essa pulguinha para que os institutos de pesquisa comecem a colocar o nome do Ciro nas intenções de possíveis candidatos a presidente? E aí o PSDB sonda se há ou não alguma vantagem em colocar o Ciro Gomes como candidato. Pode ser isso também. E aí eles vão ver mais para frente, até ali ser realmente necessário divulgar ou não o nome do presidente quando acabar o prazo da justiça eleitoral. Tá? Mas é isso. O que vocês acham? Comentem aí de uma possível candidatura do Ciro Gomes à presidência da República. Será que dessa vez ele tem chance de chegar lá?